O DataSUS apresentou números preocupantes neste dia 31 de junho. Entre 2020 e 2023, os dados mostram que houve um aumento de casos de infarto em crianças e adolescentes. Com a base de dados do SISUS, os Sistemas de Informações Hospitalares, apenas em Americana foram 529 internações e 149 atendimentos ambulatórios. Hoje nós entrevistamos o Dr. Marcelo Bergamo, cardiologista, para nos trazer mais algumas informações. De fato, esses números, pelo que a gente pôde ver, teve um aumento nesses últimos tempos, atribuídos a vários fatores, vamos dizer assim. Alguns deles relacionados mais à parte infantil e outras mais à parte dos adolescentes. Então, se tratando dos adolescentes, o que a gente pôde perceber é que houve um aumento também nesse período, a questão do sedentarismo, por conta da pandemia também muitos deles deixaram de praticar atividade física. Vale lembrar a questão do consumo de drogas pelos adolescentes, que também teve uma disparada nesses últimos anos, uma crescente, e algumas substâncias, algumas drogas, elas podem ser causadoras de infarto nessa faixa etária. Arritmias são outras causas também, que às vezes a pessoa ela já nasce com algum problema na parte elétrica do coração e que pode desenvolver arritmias cardíacas fatais e que podem gerar também essa questão de levar o paciente a ter um infarto ou mesmo diretamente uma parada cardíaca. Já nas crianças, é muito raro a gente ter um paciente tendo um infarto na idade infantil. Isso pode acontecer, às vezes não por causas de acúmulo de gordura, porque para fazer isso leva tempo para isso acontecer, mas as crianças elas podem também desenvolver paradas cardíacas por arritmias fatais, algumas delas levando a uma parada por algum engasgo, que a gente tem muito comum na idade da criança, as crianças se engasgando, levando a uma parada respiratória e posteriormente a uma parada cardíaca. E, por sorte, a taxa de mortalidade nessa faixa etária ela acaba sendo pequena, então muitas vezes dá tempo de socorrer esses pacientes, eles serem atendidos de uma forma eficaz e muitas vezes ficarem sem sequelas nenhuma, mas é importante a atenção e os cuidados desde essa faixa etária com as possíveis causas evitáveis que possam levar a uma parada cardíaca. A questão da educação dos seus filhos, em relação a possíveis causas evitáveis, como, por exemplo, o uso de drogas, então é importante que os pais, no seu convívio com as crianças, orientem seus familiares, seus filhos, os adolescentes, a não estarem consumindo esse tipo de droga que podem levar ele a ter um problema. A questão da prática de atividade física, é importantíssimo também que os pais estimulem essas crianças e os adolescentes a praticarem atividade física. A alimentação é outra coisa importante, a alimentação fundamental, uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada, longe dos alimentos ultraprocessados que a gente fala, procurar mais descascar do que desembalar, Então, o descascar de uma fruta, de um outro alimento, ao invés de você ficar desembrulhando um salgadinho, alguma coisa assim. Então, são algumas das medidas que realmente os pais podem auxiliar nas crianças. Então, os pais devem levar os seus filhos para estarem fazendo os seus exames de rotina, os seus check-ups, avaliação de crescimento e desenvolvimento, se está tudo dentro da cronologia para uma criança estar apta a fazer as suas atividades. E os sintomas de infarto na criança, de fato, às vezes é difícil da gente conseguir fazer uma diferenciação, ou da gente levar a pensar no infarto, porque é uma coisa muito rara, é uma coisa incomum. Mas, é claro, a dor no peito normalmente é o sintoma mais comum, não só na criança, como no adolescente, no adulto. Mas outros sinais, às vezes, que a criança pode apresentar e que não estão relacionados à dor, sudorese excessiva, uma suadeira sem explicação, ela não estava fazendo exercício, ela não tinha nenhum motivo para estar suando e ela começa a suar frio. A frequência respiratória, uma respiração mais ofegante, onde a gente às vezes consegue ver na criança as costelinhas assim se mexendo, tudo. Às vezes náusea, vômito, enjoos, assim, tudo, também podem estar relacionados aos sintomas de um infarto na criança e no adolescente. Então, alguns desses sintomas, se for referido pelo paciente, no caso pela criança, os pais eles devem estar procurando um auxílio, uma ajuda,
quer seja numa unidade inicial, numa unidade básica de saúde, ou também nos pronto atendimentos, para que seja feito as medidas necessárias, porque quanto mais precoce a gente conseguir identificar um infarto nessa faixa etária, melhor é o resultado final e a chance da gente salvar essa criança. O tempo é fundamental para que a gente saiba se essa criança ela vai sair com uma qualidade de vida normal após um evento desse, ou se ela vai ficar com alguma sequela, alguma cicatriz. A gente sabe que na questão emocional dessa criança, ela vai precisar fazer um acompanhamento, uma parada cardíaca ou um infarto nessa faixa etária, realmente é uma coisa que marca muito, né? E em relação à parte física, à parte orgânica, é uma criança que ela vai precisar ter um acompanhamento também mais de perto de um especialista, de um cardiologista propriamente, além de uma equipe da unidade básica, uma equipe multidisciplinar com nutricionista, eventualmente fisioterapeuta, para poder fazer um trabalho para essa criança ganhar confiança novamente, porque eventualmente esse tipo de problema pode acontecer enquanto ela está praticando uma atividade física, então ela fica com trauma, ela fica com receio de voltar a fazer exercício, mas tudo isso muito ligado à questão do tempo de ação, do tempo de resposta na identificação do problema e no tratamento do problema, para que esse seja feito da forma mais rápida possível. E apenas reforçando, o Dr. Marcelo indica que a prática de exercícios físicos seja para todas as idades. Assim como, se desconfiar de um possível infarto, se encaminhar a UPA ou pronto-socorro mais próximo. Ana Flávia De Favari para a Rede Todo Dia.